Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Liberty Tech. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, que é o Igor Franzoni. Ele é cientista de dados na Brasil Paralelo e a gente vai bater um papo aqui a respeito dessa carreira, sobre o que faz um cientista de dados, a diferença com as demais profissões da área de dados, como o analista de dados, o engenheiro de dados. Então eu vou convidar ele aqui e chega de enrolação, bora pro vídeo. Seja bem-vindo, Igor. Muitíssimo obrigado, cara, por aceitar o convite aqui em conversar conosco no canal da Liberty Tech. E, bom, gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Quanto tempo que você trabalha na área de TI? Como que você fez essa especialização, né? Você decidiu seguir na área de ciência de dados? Beleza, Pedro. Primeiramente, muito obrigado por ter me chamado. Então, Pedro, acho que eu fiz engenharia, né? Faculdade, terminei no final de 2017 e eu fiz engenharia eletrônica, né? Então aprendi muita coisa de circuito, tinha matéria de antenas, era um curso bem generalista, na verdade, tinha parte de controle, né? Então a gente aprendia algumas coisinhas ligadas com robótica também. Eu sempre trabalhei num grupo de robótica lá da faculdade, né? E é uma coisa que eu sempre gostei bastante, e era uma coisa muito generalista, né? Então a gente trabalhava desde montando os robozinhos até a parte de programar, né, fazer uma programação dos chips que ficavam dentro dos robôs, e também a gente programava o computador que controlava os robôs externamente, né? Tipo, a gente tinha um joguinho de futebol, né, futebol de robôs, então tinha meio que uma câmera que via os robozinhos por cima, e com essa câmera a gente conseguia identificar as posições e determinar onde estava cada objeto no campo, né? Isso ajudava a gente a alimentar um algoritmo de estratégia lá que ia definir, esse robô vai para lugar tal, né? Esse outro vai para lugar tal, esse aqui vai ser o goleiro, né? Outro vai tentar ser o atacante, fazer o gol. Então, eu sempre gostei muito disso, essa parte de algoritmos, assim, né? De como é que a gente aprende a otimizar processos, né? Como é que eu faço o robô ser o mais rápido possível, desviar dos obstáculos e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tentando sempre otimizar alguma coisa. E o que eu percebia, Pedro, quando eu me formei, foi que era difícil achar um emprego onde eu pudesse fazer a mesma coisa, né? Tipo, trabalhasse com robótica, geralmente é uma coisa de um valor agregado muito alto, né? No Brasil não tem muito desenvolvimento nessa parte. Daí, o que eu vi que se parecia mais com essa área, para mim, era a parte de ciência de dados, né? E no começo eu acho que já tinha um pouco disso em mente, mas eu não tinha muita certeza se eu realmente iria para essa área. Mas acabou que alguns amigos meus da faculdade vieram e me chamaram para trabalhar com eles numa startup de monitoramento agrícola. E lá eu trabalharia um pouco com ciência de dados, né? E eu não tinha tanta experiência, tipo, tinha visto um curso ou outro, mas nunca tinha me aprofundado tanto, né? Então acho que essa startup foi o meu início assim na área. Então lá eu comecei a quebrar muita cabeça, só tinha eu que trabalhava com isso lá. Algumas pessoas me ajudavam também, mas era basicamente eu que tinha que resolver os problemas, né? Então, buscava muita coisa na internet, muitas referências, né? Quando eu tinha uma dúvida também, eu olhava fóruns. No começo foi bem difícil, assim. Quanto tempo atrás, mais ou menos, isso? Nessa Olha, então startup? isso foi em 2000 eu comecei esse trabalho em 2018, então são 4 anos, né? Que eu comecei nessa startup. Certo. Que, assim, há um tempinho atrás, a área de ciência de dados não era tão grande assim aqui no Brasil, né? De uns anos para cá que começou a se desenvolver mais, né? Com certeza. Isso é uma tendência mundial, na verdade, né? Eu acho, assim, que ciência de dados... É que, na verdade, ciência de dados acho que é um nome, assim, para o que se chamava de pessoal da estatística ou da modelagem. Hoje virou ciência de dados, mas, de fato, essa é uma coisa muito mais requisitada, né? Tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil também agora, né? Acho que isso motivado muito acho que muitos movimentos assim que facilitam o acesso ao conhecimento dessas áreas, né? Então, acho que aquela explosão de cursos online que teve no início lá de 2010, 2011 por aí, acho que isso tornou muito acessível, né? E desde lá eu acho que só vem crescendo assim a demanda por esse tipo de profissional, né? Legal. E beleza, você começou nessa startup, né? E como que você veio parar na Brasil Paralelo, né? Que é onde você está atualmente, né? Sim, sim. Eu comecei nessa startup em 2018, fiquei lá por 2 anos. No meio eu estava fazendo mestrado também. E depois
eu senti essa necessidade. Eu estava trabalhando sozinho ali, não tinha muita perspectiva de chamar outras pessoas, alguém que fosse mais sênior. Senti essa necessidade de que outras pessoas trabalhem comigo para a gente discutir o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo certo ou não. Aí eu decidi me mudar, né? Na época eu morava em São José dos Campos, eu decidi, cara, eu preciso de um lugar que tenha mais gente. Comecei a fazer alguns processos seletivos e acabei vindo trabalhar numa startup aqui de São Paulo que chama Loft, startup grande do mercado imobiliário, e ali eu tinha uma equipe muito grande, assim, de umas 10 pessoas no começo. Um ano depois já tinha quase 20 cientistas de dados trabalhando lá, então foi uma super experiência, assim, aprendi muito lá. Tecnicamente, assim, foi ótimo, né? Só que um ano depois, tipo, eu tava lá um ano, eu tinha conhecido um dos fundadores da Brasil Paralelo num evento onde eu participei, assim, e eu já tinha lembrado que, olha, eu já tinha visto os conteúdos desses caras aqui um tempão atrás, mas não seguia tanto por perto, assim, naquela época. Isso foi em 2020, né, final de 2020. Aí eu comecei a, a repensar, nossa, o pessoal tem um trabalho bacana, tem os valores, assim, que eu defendo também, né, isso às vezes é difícil de encontrar no mercado, e então achei uma super oportunidade, assim, né? E comecei a aplicar para o processo seletivo. Aí na época lá falei com o Conde, nosso CTO, né? Fiz o case que a gente tem também. E, e foi mais ou menos assim, né? Aí eles fizeram a proposta e realmente não deu para recusar, assim. Que legal, cara. Quando você chegou na Brasil Paralelo, então, já tinha um time de dados ou não? Você meio que chegou assim, era você e você falou, vamos montar esse time e tal. Sim, acho que esse foi um dos desafios, assim, uma das coisas que me motivou também bastante, que com essa experiência que eu consegui na Loft, pelo menos eu já me senti assim, cara, acho que seria legal se eu conseguisse não só saber, digamos, a parte de dados que eu trabalhava na Loft, que era bem voltada para análise preditiva, né, fazer modelos, mas até eu sempre gostei de ser bastante generalista, igual eu falei, né, na parte tanto da robótica, sempre gostei de saber como é que funciona o processo como um todo. Aí veio essa oportunidade no Brasil Paralelo, e quando eu cheguei, tinha basicamente um engenheiro de dados que era mais júnior, né, que é o Túlio. Um cara muito bom, assim, super dedicado, só que a gente estava começando ali, né? Quando eu cheguei, né, pelo menos na Loft, quando eu chegava, tinha os dados ali prontos para usar. Agora, na Brasil Paralelo, nossa, como é que. Se o insumo do cientista de dados é ter uma base de dados, a gente nem tem isso, como é que a gente começa, né? Então foi bem desafiador, assim. E aí eu comecei fazendo de tudo, né? Tipo, também trabalhava um pouco de engenheiro de dados, aprendi muita coisa nessa parte com o Túlio. A gente ia começando a colocar os dados em alguns bancos, começar a limpar esses dados, né, fazer transformações, até chegar onde a gente está hoje, né? Então foi um desafio super legal, assim, de ajudar a começar essa área na Brasil Paralelo. E hoje a gente já tem 11 pessoas na área de dados, então a gente evoluiu bastante já desde essa época. Já pegando um gancho, então, já que você entrou nessa área de engenheiro de dados, gostaria que você explicasse de uma maneira resumida aí para a galera que tem interesse nessa área de dados, quais são as profissões, os campos que dá para seguir, né? Porque, igual no Brasil Paralelo, temos os engenheiros de dados, né? Temos os cientistas de dados, tem os Sim. analistas de dados. Quais são as diferenças e as semelhanças entre essas profissões? Elas se estão trabalhando, tipo, relacionadas, assim, por exemplo, no mesmo squad ou não? Cada um tem um papel bem definido, assim, exatamente o que deve fazer ou não? Como que funciona isso na prática? Certo. Então, acho que como eu tinha comentado, quando a gente entrou, não tinha muito essa divisão muito clara, né? Tipo, o Túlio estava lá comigo, ele era um engenheiro de dados, eu era o cientista, mas a gente fazia de tudo juntos, né? Teve dia que a gente virou à noite, assim, para entregar relatórios que pediam para a gente nem sabia de onde a gente tirar o dado, a gente tinha que fazer de tudo. Mas com o tempo a equipe foi amadurecendo e, de fato, a gente foi criando as áreas de uma forma um pouco mais determinada, assim, até como a gente vê no mercado, né? Então, o que o engenheiro de dados faz? Ele foca em trazer os dados, às vezes de APIs de terceiros, ou então das nossas próprias fontes de dados que a gente tem na Brasil Paralelo, né? E replica esses dados num data lake. Basicamente, esse é o primeiro passo que ele faz. E depois de colocar lá, ele também
pode ter a função de trabalhar esses dados para que ele fique facilmente utilizável por um cientista de dados ou um analista, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa squad já fixa, né? Já temos, se não me engano, 5 pessoas nessa área, chegou mais uma pessoa recentemente, e então eles têm um squad separado, né, que a gente chama de Data Warehouse. Então, eles cuidam de toda a parte, né, de todo o fluxo de dados, né, desde o início ali, das APIs, das nossas fontes de dados, até chegar no nosso Data Warehouse, né? E depois a gente tem um squad também de ciência de dados, que na verdade é um squad que é composto por cientistas de dados e também por analistas de dados, né? Aí, no caso, o analista de dados, a expertise dele é fazer gráficos, dashboards, tirar alguns insights, assim, do nosso data warehouse para o negócio, né? Por exemplo, para marketing, para comercial, ou mesmo para diretoria, enquanto que o cientista de dados, ele teria a função de avançar um pouquinho mais, digamos, na escala de análise e fazer análises preditivas, né? Ou até mesmo tentar otimizar alguns processos dentro da empresa, né? Por meio de dados. Certo, entendi. E se você pudesse, cara, dar um mapa, assim, um conselho para a galera que tem interesse nessa área, quais assuntos que você acha que todo cientista de dados deveria saber, ou em quais assuntos que ele deveria começar? A galera fala muito em estatística, né? Você vai trabalhar com data science e estatística. Quais seriam os seus conselhos aí pro Igor de, sei lá, 6, 7 anos atrás, aí, se ele estivesse começando na área de dados, né? Claro, claro. Então, eu gosto de uma visão assim que fala que o cientista de dados, né, ou pelo menos o profissional de dados no geral, ele tem que ter, acho que 3 skills, assim, né? Uma skill dele, uma das habilidades, ele tem que entender de negócio. A segunda seria ter bastante programação, porque é o meio que ele usa para extrair e manipular os dados, né? E a terceira é entender a parte mais matemática do problema, né? Porque sem isso a gente não consegue tirar conclusões válidas, assim, né? Então, eu acho que tem essas 3 partes. Aí, claro, dependendo, assim, por exemplo, o cientista de dados, ele pode ter que focar um pouco mais na parte mais matemática, se aprofundar nos algoritmos, né? Mas talvez o analista de dados, ele foque um pouco mais na área de negócios e em programação também, né? Os dois, a skill de programação tem que ser bastante forte nos dois casos. Eu acho que tem esse viés aí, a pessoa pode ver, assim, talvez até onde ela está começando, porque pode ser que ela comece como analista de negócios, e se ela conseguir crescer na formação, pode até evoluir para um cientista de dados depois, né? Então, eu acho que existe essa possibilidade. E eu acho que temas, então, para que a pessoa poderia focar, eu gosto de pensar assim, análise de dados, no geral, acho que tem 4 etapas, né? Tem 4 coisas que, digamos, como se fosse uma escada que você pode fazer e você vai aumentando a complexidade, né? E o primeiro tipo de análise que você tem é a análise descritiva, que é entender o que aconteceu, né? Tipo, você tem um monte de dado aqui e me fala o que aconteceu, né? Por exemplo, no começo da Brasil Paralelo, a gente mal sabia direito, pelo menos de uma forma diária, quantos membros tinham entrado, né, dia a dia, quantos membros entraram ontem. Isso o pessoal tinha que fazer um trabalho super custoso de baixar várias planilhas da internet, agregar depois esses dados, era bem complicado, né? Então, acho que a primeira escadinha, o primeiro degrau da escada é falar o que aconteceu. E para isso, você tem que ter essas skills de aprender um pouco de SQL para manipular os bancos de dados, né? Python, Pandas, né? Algumas bibliotecas de visualização de dados. A gente usa bastante aqui o Data Studio, que é muito legal para você fazer dashboards, é uma ferramenta gratuita que se conecta muito bem com a infraestrutura do Google, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. Aí depois, se a pessoa quiser avançar um pouquinho mais, já tem a etapa do diagnóstico, né? A análise de diagnóstico. Que é entender, beleza, eu sei o que aconteceu, mas agora eu preciso saber por que aconteceu isso daqui, né? Então, uma análise um pouquinho mais complexa. Então, já entra aqui, por exemplo, a parte de experimentação, né? Como é que você cria um experimento, um teste AB, como é que você testa 2 hipóteses e qual delas é verdadeira, né? E acho que isso pode ser uma segunda etapa para a pessoa, né? E depois que entra talvez a parte mais que o pessoal fala sobre ciência de dados, né? Que é a análise preditiva. Aí você começa a aprender um pouco sobre machine learning, que hoje em dia você tem muitos recursos para isso, né? Por exemplo, tem um professor famoso que é o Andrew, que é o fundador do Coursera, que é uma das maiores plataformas aí de cursos online que tem no mundo.
nossa, ele sempre está atualizando o curso dele e fazendo cada vez mais acessível, e também mais atualizado com as ferramentas modernas, né? Então, acho que esse seria acho que a terceira etapa da pessoa seria buscar esse tipo de formação, esses cursos online, para aprender um pouquinho mais sobre essas ferramentas, né? E Certo. por Só pode falar. desculpa interromper, mas você mencionou outra palavrinha que sempre aparece aí, né, que é o machine learning, né? Então, Sim, sim. machine learning estaria diretamente ligado com a área de ciência de dados, então? Sim, eu acho que isso, na verdade, é o que diferencia mais o cientista de dados do analista de dados, né? É uma pessoa que tem um pouco mais de skills nessa parte de algoritmos de machine learning, que está focado nessa análise preditiva, né? Falar assim, o que, que vai acontecer, né? Então, por exemplo, na Brasil Paralelo, a gente tem vários assinantes e a gente tem que dizer, por exemplo, ou saber de antemão qual cliente que tem mais chance de sair da nossa plataforma, para que a gente possa fazer algum tipo de ação sobre esse cliente, né? Isso já é uma análise preditiva e requer esse tipo de conhecimento de machine learning, né? Então, isso é realmente um conhecimento que é importante que a pessoa tenha, né? Entendi. Você estava falando do último Ah, ponto ali, o quarto pilar assim, do... então, aí o último ponto, eu acho que até tem um ponto intermediário ali na análise preditiva, né? A análise preditiva, você pode falar o que, que vai acontecer. E hoje em dia a gente tem muitas bibliotecas prontas, né? No Python você tem o sklearn, por exemplo, né? E tem várias bibliotecas que ajudam a fazer isso muito fácil hoje em dia. Mas às vezes o que é importante é você falar assim, por que que isso vai acontecer, né? Eu já uma análise um pouco mais complexa, parecida com diagnóstico, né? Só que aí entra já o tema da explicabilidade de modelos, que é um tema muito em voga hoje em dia, né? Que pode ser também um diferencial bem grande de uma pessoa que conhece esse tema, né? E o último, digamos, o último degrau da escada é o que a gente chama de análise prescritiva. Então, a análise prescritiva, ela foca em realmente utilizar todos esses conhecimentos que a gente falou para otimizar certas partes do negócio, né? Então, aqui entra, por exemplo, um tema que também que é bem recente, assim, desenvolveu bastante, que é reinforcement learning, né? É uma coisa que a pessoa pode buscar estudar um pouquinho, e até mais na prática, assim, tem uma parte mais simplificada disso, algum algoritmo mais simples que chama multi-armed bandits, que é uma forma de você otimizar é, fazer uma otimização de escolhas, né? Tipo, de qual, por exemplo, qual banner é melhor no meu site, né? Você vai meio que interagindo com os usuários de forma dinâmica para você saber qual dos banners é melhor, né? E aí você já está mais focado em otimizar o processo, né? Porque muitas vezes não adianta só você prever que beleza, tal pessoa vai sair da minha base, né? Vai dar churn. Mas, beleza, o que você faz com essa pessoa, né? A pergunta muitas vezes está nisso, o que eu devo fazer, né? Acho que essa é a pergunta de ouro que o cientista de dados deveria responder em última análise, né? Beleza, Igor. Bom, já encaminhando para o nosso final do vídeo aqui, se você quiser deixar algum recadinho para o pessoal, por exemplo, você já falou, né, os conteúdos que a pessoa que tem interesse na área de dados deveria se aprofundar, mas se você quiser deixar algum outro recado final, algum conselho, ou não sei se existem vagas em aberto aí no time de vocês, bom, fica à vontade aí para você se despedir e dar um recado final para a galera. Não, com certeza. Assim, eu acho que eu diria para a pessoa que está buscando entrar nessa área de dados, né? Eu acho que começar pelo simples, né? Como comentei, tipo, acho que as skills de programação são, acho que as mais relevantes, assim, para você começar na área. Então, acho que tem muita coisa na internet hoje gratuita, assim, que você consegue utilizar para aprender isso, né? Aprender Python, SQL. Então, acho que começar por aí, né? E às vezes, realmente tentar subir essa escadinha que eu comentei, né? E aos poucos você ir crescendo no seu conhecimento, na sua formação. Então, o que eu acho interessante, às vezes a pessoa já quer entrar numa vaga de cientista de dados, mas às vezes faz sentido ela entrar como analista, né, ganhar cada vez mais experiência nisso, e depois sim, né, aumentar a sua formação, às vezes pode fazer uma pós, alguma coisa assim, ou mais cursos online, que hoje em dia tem muitos de qualidade, e com isso a pessoa pode até conseguir esses cargos que exige um conhecimento mais específico, né? Então, acho que a pessoa, às vezes, começar pequeno, assim, crescendo dentro da empresa, eu acho uma coisa bem bacana, assim, acho que a gente é um bom caminho a se seguir, né? E, de fato, como o Pedro comentou, a gente tem vagas, sim, para analistas e cientistas de dados. Acho que, como eu comentei,
a gente, ano passado, né, um ano e pouco atrás, a gente tinha 2 pessoas na área de dados, hoje a gente já tem 11. A gente está crescendo muito, a gente precisa de cada vez mais pessoas, porque os resultados que a gente tem trazido para a empresa têm realmente chamado bastante atenção, né, da diretoria, das áreas de negócio. A gente precisa de mais pessoas para que a gente possa entregar mais valor, né? Hoje a gente está um monte de tarefa, a gente consegue entregar tudo que a gente precisa. Mas se alguém tiver interesse, então pode buscar a nossa página de vagas no Google, né? E se inscrever lá no nosso processo seletivo. Bom, pessoal, vou deixar aqui na descrição o link para as vagas aqui de ciência de dados, de cientista, de analista. E, Igor, cara, muitíssimo obrigado, cara, por trazer esse papo para nós aqui na Liberty Tech. E é isso, pessoal. Nos vemos, então, em um próximo vídeo.